Em certa medida, todos nós temos o perigoso hábito de deixar sonhos para trás. Sabe, aquela viagem, o emprego dos sonhos, aquele esporte que você queria praticar, aquele final de semana com o seu marido, aquela peripécia com os amigos, aquele momento que você queria só para você. Um dia a gente sonhou com tudo isso. Mas o problema é que, sem perceber, nós vamos engavetando os nossos sonhos. O que era um projeto de vida virou, quem sabe, um dia. O que era paixão visceral que move a gente virou depois eu vejo. E quando você se dá conta, você criou o hábito mais perigoso de todos. O hábito de enterrar seus sonhos em covas de palavras bonitas, mas palavras vazias. Hoje você vai entender por que é que nós sempre adiamos os nossos sonhos e como é que você pode fazer para parar de adiar aquilo que você sempre quis viver. Meu nome é Rafa Barbosa, eu sou filósofo, professor, palestrante e essa aqui é a sua semente matinal. Todos os dias, uma reflexão para você se apaixonar pela vida. Para eu saber que você é jardineiro, jardineira, está aqui comigo nesse momento, já manda um Oi Rafa aqui embaixo, que eu prometo que respondo teu comentário dizendo para você aquilo que vem no meu coração. E sobre esse hábito tão perigoso de adiar os nossos sonhos, tem uma frase de Cássia Eller em uma música belíssima, quando ela diz assim: quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras ao vento. E eu tenho a sensação, e me coloco nesse mesmo lugar, de que nós pegamos sonhos, paixões que nos moviam em determinado momento da nossa vida e a gente vai fazendo isso, a gente vai fazendo com que essas paixões elas vão virando apenas palavras ao vento. Eu tenho sonhos, acredito que você também tenha. Eu tenho um sonho de fazer um mestrado fora. Eu já fiz mestrado na época que eu trabalhava com engenharia, fiz um mestrado em engenharia, mas eu tenho um sonho também em fazer um mestrado em filosofia fora do Brasil. Só um detalhe, para você que não sabe, sim, eu cursei engenharia, depois cursei filosofia. Se você está me conhecendo agora, provavelmente agora você está tendo certeza de que eu não bato nada bem da cabeça. Mas eu tenho esse sonho de fazer um mestrado fora do Brasil. Eu tenho um sonho de aprender a falar francês. Só que eu percebo que existe algo que faz com que a gente fique sempre adiando esses sonhos. Talvez, intuitivamente, num primeiro momento, a gente possa acreditar que seja a correria da vida. A gente possa acreditar que seja o volume de responsabilidades que a gente vai adquirindo ao longo dos nossos dias, com os nossos filhos, com o nosso trabalho. Responsabilidades essas que sempre são mais urgentes, sempre são mais volumosas, e aí a gente vai só engavetando, a gente vai só deixando de lado aquilo que move o nosso mais fundo do nosso ser. Só que isso é um grande problema porque nós, seres humanos, nós somos movidos pelo desejo, pela vontade, pela paixão. É tanto que o meu lema aqui, se você me acompanha, você já sabe, que é se apaixone pela vida, porque a vida sem paixão é um grande desperdício. E nós vamos acreditando que é sempre por conta disso, que é por falta de tempo, que é por falta de espaço na nossa agenda, que é por conta do volume de responsabilidades.
Acreditamos que é por conta do nosso cansaço. Só que eu percebo que tudo isso acontece, sim. Negar isso é ser irresponsável. Todos nós temos a nossa carga de responsabilidade. E se você escuta pessoas por aí dizendo que só não realiza o seu sonho quem não quer, só não realiza o seu sonho porque você foi fraco, não dá tanta bola, tá? Porque a realidade do nosso país, a realidade da nossa vida não é tão simples assim. Mas eu percebo que há uma parcela sim de responsabilidade de nossa parte, porque nós crescemos em uma sociedade na qual muitas vezes, nós acreditamos que viver os nossos sonhos, viver as nossas paixões, nos direcionarmos no sentido daquilo que nos move, nós acreditamos que para isso precisamos sempre de coisas ou grandiosas, ou volumosas, ou perfeitas. Então, por exemplo, eu pensando nesse meu mestrado, tenho interesse em fazer um mestrado fora e tal. Mas aí eu penso, será que realmente precisa, sei lá, ser fora do Brasil? Será que eu tenho outras opções? Aí muita gente me diz, Rafa, mas pra que tu vai fazer mestrado, Rafa? Tu já dá palestra no Brasil todinho, tu, enfim, já tem tuas aulas, teus cursos, mestrado não vai agregar em nada. Aí a gente começa a ouvir a fala do outro e os nossos sonhos vão começando a ganhar a face do outro. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai trazendo essa ideia de que sempre tem que ser o mais perfeito, o mais volumoso. Eu, com meu interesse em aprender francês, comecei nesses aplicativos de idiomas e tal. E aí o progresso vai muito do seu tempo, do seu esforço, da sua dedicação. E eu separei poucos minutos por dia para isso. E aí eu não estava evoluindo tanto e aí já queria descartar. Então, eu percebo isso. Se o nosso sonho, sei lá, são coisas simples, como fazer uma viagem ou praticar um esporte, a gente quer que, se for corrida, você quer já correr no outro dia uma maratona. Se for academia, você já quer virar aqueles levantadores de pesos da Grécia Antiga. Se o seu sonho é falar uma língua, você já quer no outro dia estar falando fluentemente. Então nós carregamos muitas vezes conosco uma cobrança que ela é desleal diante da dedicação, do tempo que é necessário para nós vivermos a construção desse sonho. E aí a gente passa a acreditar que a nossa paixão está nos resultados finais que nós alcançamos, e isso não é verdade. Não é verdade. A nossa paixão, ela está exatamente no processo. Caramba! Se a minha paixão, se o meu sonho, se aquilo que me move é estudar, é poder aprender, é poder fazer um mestrado, todo o processo ele vai me trazer essa energia, essa paixão. E não apenas se um dia eu estiver fora do Brasil, não. Cada livro que eu leio hoje, cada material que eu pesquiso, tudo isso faz parte desse processo de construção, mas parece que a gente não valoriza. Parece que pequenos sonhos são imediatamente descartáveis. E aí a gente começa a viver de palavras ao vento. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras pequenas. E é isso que nós fazemos com as nossas paixões. De tanto esperar por coisas grandiosas, a gente invalida as pequenas e belas oportunidades diárias da nossa vida. Então, uma proposta para que a gente vá conseguindo ir se libertando desse perigoso hábito de deixar sonhos para trás, talvez seja experimentar os pequenos sonhos do cotidiano. Quais são os pequenos sonhos que hoje são possíveis de você experimentar? E eu tenho certeza que
eles existem. Talvez não seja a viagem perfeita para Tailândia com a sua família, mas talvez seja a viagem para o interior, para visitar a sua família que tanto tem saudade de você. Talvez não seja a ida para aquele restaurante magnífico, mas talvez seja aquele jantar com as pessoas que você ama, aí na esquina ou na sua própria casa. Talvez não seja aprender uma língua do dia para a noite e você falar fluentemente o francês, que é belíssimo, mas talvez seja aprender uma palavra nova todos os dias. Olha que bobo. Mas o sonho bota a gente para frente. O sonho, como diria a filosofia existencialista, a linha da filosofia que se pergunta sobre o sentido da nossa vida, o sonho, ele traz esse encantamento, ele traz essa construção de narrativa, construção da história que nós contamos para nós mesmos sobre a vida que nós levamos. Então, que essa história não seja construída apenas com palavras ao vento. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras apenas, palavras pequenas, palavras ao vento. Nossas paixões não serão palavras assim. Eu estou todo arrepiado aqui. Nossas paixões serão vividas diariamente. No simples, no que é possível. Esse é o meu maior desejo. Para a minha vida e para a sua também. Então, se você esteve comigo até aqui, até agora, nesse momento, comenta aqui embaixo para eu saber. Manda seu oi, Rafa, que eu te respondo. Fala aquilo que tá vindo no meu coração, só com o que eu vejo aí da sua imagem ou do seu nome. Mas talvez a gente precise trocar um pouco dessa nossa energia. Comenta aqui embaixo teu oi, Rafa. E se lembre sempre do nosso lema. Se apaixone pela vida. Falo sobre isso todos os dias aqui. Todos os dias. Se apaixone pela vida, porque a vida sem paixão é um grande desperdício. Amanhã eu te espero aqui. Até lá.